Indicado pelo presidente Lula para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin terá mais uma semana de articulações. Na quinta-feira, o advogado deve ter um encontro com representantes do chamado Sistema S. Destaque de André Anelli. O evento é organizado pelo presidente do Conselho Nacional do SESI, Wagner Freitas. O encontro deve ser de apresentação, ou seja, um primeiro contato de Cristiano Zanin com setores produtivos das mais diferentes áreas, como indústria, comércio e serviços. Essa aproximação inicial deve ocorrer na quinta-feira, em um local ainda não revelado. A informação foi confirmada pela produtora da Jovem Pan, aqui em Brasília, Marília Sena. No Senado, até o momento, o clima tem se mostrado favorável ao advogado indicado por Lula. Na CCJ da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a expectativa é de que a sabatina seja realizada antes do recesso parlamentar, a partir do dia 17 de julho. Até mesmo o Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, já liberou a bancada para votar pela aprovação de Cristiano Zanin. Essa baixa rejeição, pelo menos por enquanto, se deve a uma forte articulação nos últimos dias. Zanin circulou nos corredores do Senado em busca de apoio não apenas na CCJ, mas também junto aos demais parlamentares que vão votar no plenário a respeito da indicação ao STF. De Brasília, André Anelli. Amanda Klein, cada vez mais certa ou próxima essa indicação realmente de Zanin para o Supremo Tribunal Federal, e apesar da ligação com Lula, é um tanto unânime a opinião de que ele tem um bom currículo? Sim, Adriana, e principalmente unânime no sentido de que ele será aprovado, o nome dele será aprovado. Eu conversei com senadores e até senadores da oposição na semana passada, e mesmo que alguns deles admitam, olha, vamos votar contra o Zanin, ninguém se arrisca a dizer que o nome dele não será aprovado. Ele vem fazendo esse beijamão que é tradicional em Brasília. Os ministros do Supremo fazem esses encontros políticos. Por exemplo, na terça-feira agora, ele estará às 14 horas na sala da liderança do PSD, D de dado, que é o partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a maior bancada do Senado, acho que são 16 senadores, ele terá um encontro com os senadores. Ele pediu ao líder da bancada, o senador Otto Alencar, que promovesse esse encontro. O senador Otto atendeu, vai então promover esse encontro com os senadores. Mas o Cristiano Zanin também tem feito gestos em direção a parlamentares da oposição, a parlamentares evangélicos, da bancada evangélica. Ele buscou essa aproximação via o deputado, por exemplo, Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, alguns outros deputados que também têm expressão e que têm muita influência entre os senadores também da bancada evangélica, e aí o Carlos Viana, que é líder dessa bancada no Senado, por exemplo, ele tem feito gestos também até em direção a parlamentares do PL, alguns devem até votar nele. E foi interessante porque, conversando com um desses senadores na semana passada, ele me disse o seguinte: olha, tinha muita gente aqui no Senado, por exemplo, que apesar de não ser bolsonarista ou de não ser governista, em 2022, votou a favor de André Mendonça. Alguns notórios opositores, inclusive gente do PT, votou a favor da aprovação de André Mendonça. Então, é esperado que a mesma coisa aconteça em relação a Zanin. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, está com um placar super otimista, de 60 senadores. Talvez seja excessivamente otimista. Mas o Cristiano Zanin quer algo acima de 50, 55 senadores. Acho que na aprovação do André Mendonça foram 47 senadores, vou até checar esse número, salvo engano é isso, mas foi a aprovação mais estreita, a margem mais estreita recentemente. E outros ministros do Supremo, por exemplo, Alexandre de Moraes, que foi um nome indicado por Michel Temer, o Michel Temer tinha baixíssima popularidade, mesmo assim o nome de Alexandre de Moraes passou. Na Dilma Rousseff também houve muita, quando ela indicou o nome de Edson Fachin, ela demorou até se decidir, aquilo ficou esquentando, pipocando no Senado, mas também ele passou por uma longuíssima sabatina, foi aprovado. Então, não há na história recente, não há nenhum caso de ministro do Supremo que não tenha sido aprovado. Portanto, Cristiano Zanin não deve ter maiores dificuldades. Bom, e Beraldo, é interessante que os jornais aqui de São Paulo já especulam qual seria o próximo nome do Supremo depois da aprovação de Zanin, porque vai abrir uma outra vaga ainda nesse ano. Pois é, a Constituição fala em notável saber jurídico. Esse é o único requisito para se tornar ou para ser indicado
como ministro do Supremo Tribunal Federal, a nossa corte maior. Entretanto, Cristiano Zanin e tantos outros já indicados, o Lula inaugurou essa tradição, não tem nenhuma obrigação, não tem uma preocupação do próprio presidente da República em atender a esse requisito único. No caso específico, Lula declarou abertamente, trata-se de um amigo, uma pessoa leal para quem ele pode telefonar quando quiser. E o que mais me chama a atenção, além dessa peregrinação entre os próprios senadores, porque afinal de contas o indicado, ele será sabatinado, depois ele terá o seu nome votado pelo plenário do Senado. Para que essa peregrinação? Qual é o tipo de conversa de bastidor, o tete-a-tete, que é necessário para alguém indicado pelo presidente da República possa ser aprovado no Senado, se ele terá a oportunidade oficial da sabatina de responder aos questionamentos? E aí tem um encontro com representantes do Sistema S. Meu Deus do céu, qual é a importância de representantes do Sistema S na indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Inclusive, Cristiano Zanin foi acusado lá atrás de receber milhões de reais em honorários da própria FEComércio do Rio de Janeiro. É um encontro que deveria ser completamente desnecessário e, mais, deveria ser evitado. Mas esse é o Brasil, é isso, vai se encontrar para conversar, sabe-se lá o quê. E aí, tendo resolvido a indicação do Zanin, vem a discussão para a próxima vaga, que será aberta com a aposentadoria da atual presidente da Corte, Rosa Weber, em setembro. E aí fala-se em Flávio Dino, fala-se em Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, Benedito Gonçalves, também do STJ, que tem demonstrado uma relação muito próxima do presidente da República. Enfim, a única coisa que a gente sabe é que a vaga que for aberta cumprirá o mesmo parâmetro que essa cumpriu. O notável saber jurídico não será levado em conta. Amanda pediu. Não, só para terminar aqui o que o Beraldo falou, o único parâmetro que deveria se cumprir, além do, obviamente, notável saber jurídico e de uma pessoa de reputação ilibada, seria muito interessante que fosse uma mulher, né? Afinal de contas, quem está saindo é a Rosa Weber, provavelmente não será, porque terá que ser alguém até que goza de uma confiança, talvez de uma intimidade presidencial maior. A gente não tem notícia de nenhuma mulher que ocupe esse lugar na escala de valores e escolhas presidenciais, mas seria muito interessante que fosse, porque com a saída de Rosa Weber, ficará apenas uma mulher, que é a ministra Carmen Lúcia. Agora, o comentário que eu queria fazer, na verdade, era anterior, só para complementar, responder, na verdade, o que o Beraldo disse, que é o seguinte, do que tratam essas conversas, né? Foi uma das questões que eu fiz aos senadores com quem conversei, dialoguei na semana passada. Eles me disseram o seguinte, olha, você tem questões, desde questões constitucionais, você quer saber o que aquele ministro pensa. Então, para além do que ele se manifestou em diferentes decisões e do que se tem notícia da carreira, do histórico, da trajetória profissional dele, o que ele pensa acerca de questões constitucionais, acerca de questões que serão debatidas pelo parlamento, que estão na ordem do dia do Supremo, por exemplo, o marco temporal foi uma dos exemplos que me deram, também sobre questões até de famílias, costumes, valores, porque isso é importante para a bancada evangélica, são temas caros à bancada evangélica, então são temas que também são colocados na roda. Não há nada de não republicano nisso, até porque essas conversas se dão entre grupos grandes de parlamentares ou entre jantares e depois são vazadas aos jornalistas. Não há nenhum tipo de tema escuso debatido nessas conversas com políticos. São conversas normais, até porque o político, para votar e para fazer um voto que seja um voto embasado, ele tem que saber exatamente o que pensa aquela pessoa, aquele candidato ao STF acerca de vários temas. Rapidamente também, Beraldo, por favor. Só para dizer que eu admiro muito a sua boa vontade com o que os políticos te falam, mas o fato é o seguinte, quando um candidato será sabatinado pelo Senado, ou um indicado será sabatinado pelo Senado, o local adequado para se fazer perguntas ao indicado é justamente na comissão durante a sabatina. Não há razão nenhuma para se criar esta proximidade pessoal, para que no futuro o senador possa dizer, olha, ministro, veja, lembra daquele jantar, lembra daquela nossa conversa, lembra do apoio que eu consegui quando organizei aquele jantar?
Isso não é republicano, não faz parte, por mais que seja público, é completamente imoral nesse aspecto, não deveria acontecer, mas foi normalizado. Cenário é um retrato do Brasil de hoje e aí a gente vê por que as nossas pautas importantes não avançam. A gente fica sempre fechado nesse tipo de relação entre os poderes que minam a independência entre eles e criam esse compadrio, esse tapinha nas costas de que falou muito o ex-ministro Joaquim Barbosa. Bom, agora há pouco nossos comentaristas estavam discutindo a indicação de Zanin para o Supremo. Mais um minutinho para cada um, porque o nosso tempo hoje está curto. Amanda Klein. É só para passar uma informação. Você sabe que o nosso programa dá muita audiência, Tiago. Tem senador em Brasília assistindo a Jovem Pan, até um senador de oposição ao governo Lula. Ele me mandou uma mensagem agora sobre a indicação de Zanin. Ele disse o seguinte, que tem total pertinência o Zanin visitar o Sistema S. Ele explicou por quê. Porque tem duas questões no Supremo Tribunal Federal que falam sobre isso. O Supremo vota muitas questões tributárias e a gente tem acompanhado de fato. Ele citou duas. Ele falou cobrança de imposto de renda sobre isenções fiscais no Estado e também cobrança retroativa de contribuição social sobre lucro líquido a empresas sobre benefícios obtidos por liminar. Portanto, quando o candidato ao cargo no Supremo, o indicado, faz essas visitas, ele também trata dos interesses, coteja os interesses de um lado e de outro em questões que ele futuramente votará se for aprovado. Então, queria tranquilizar a nossa audiência. Olha, fiquem tranquilos que se vocês tiverem alguma ação no Supremo, vocês podem ligar para o Cristiano Zanin e pedir uma reunião com ele para discutir a causa que vocês têm interesse. Olha que loucura! A justificativa para o encontro com representantes do Sistema S é que o Sistema S tem ações no Supremo. Vejam, o ministro do Supremo Tribunal Federal, por onde já passaram juristas renomados, sérios e responsáveis, deve falar nos autos. Não deve produzir esse tipo de relação com quem tem interesse nas ações que serão julgadas pelo ministro. Olha que loucura, veja se isso é justificativa, meu Deus do céu. Todos os ministros recebem as partes, são diálogos republicanos. Republicanos, antes dele ser indicado ministro, vá lá, peça uma audiência ao Supremo Tribunal Federal, marque hora e dê a mesma oportunidade a quem está no outro polo da ação. Veja, não faz nenhum sentido você dizer, vou me encontrar com o Sistema S, porque o Sistema S tem ações no Supremo Tribunal Federal e que este ministro julgará. Isso tem que ser dado, então, para todo mundo que tem ação no Supremo. Isso vai acontecer? Não vai. Há ali uma influência política clara e querem manter esta relação de poder, de influência com os ministros do Supremo. Isso é vergonhoso. É senador da oposição falando, Não Beraldo, importa quem seja que vai votar no Cristiano Zanin. Parabéns, senador da oposição. Vai lá votar no Cristiano Zanin, que não tem notável saber jurídico e tem esse tipo de relação com quem tem interesse no Supremo Tribunal Federal. Ora, é o que a gente está vendo. Não tem notável saber jurídico, essa realmente é novidade. Não tem notável saber jurídico. Você não pode querer argumentar que Cristiano Zanin tem notável saber jurídico, a menos que você não saiba o que significa notável saber jurídico. Compare a produção jurídica de Cristiano Zanin com Aliomar Balieiro, com Adalto Lúcio Cardoso, com Bilac Pinto, Oscar Dias Correia, Francisco Rezec, e aí talvez a gente consiga estabelecer o que é um notável saber jurídico. Como todos os ministros indicados pelo presidente Bolsonaro. Não estou aqui defendendo ninguém. André Mendonça não tem notável saber jurídico, Cássio Nunes não tem notável saber jurídico e tantos outros que foram indicados pelo Lula e pela Dilma também não tem. É só isso.